Este programa é livre para todos os públicos. Estou apaixonada, completamente apaixonada. Você chegou e me conquistou. O teu olhar nunca saiu dos meus. Seu jeito puro de amar me fisgou de vez. Assim eu não aguento. Morreu em uma cruz só pra me salvar. Amor igual ao teu eu nunca encontrarei. Morreu em uma cruz bem no meu lugar. Me livrou da escravidão. Sozinho eu não tô, não. Morreu em uma cruz só pra me salvar. Amor igual ao teu eu nunca encontrarei. Morreu em uma cruz bem no meu lugar. Me livrou da escravidão. Sozinho eu não tô, não. E me livrou da escravidão. Sozinho eu não tô, não. E me livrou da escravidão. Sozinho eu não tô, não. Estamos juntos para mais um programa Canção Nova Sertaneja. Como eu gosto de dizer, peço licença para entrar na sua casa, seu rancho, fazenda, sítio, seja lá onde você estiver, acompanhando esse programa em diversos horários, né? Porque além desse momento aqui, onde estreamos esse programa, outras pessoas também acompanham depois pelo YouTube, nas nossas plataformas digitais. Isso é muito bom, né? Porque em qualquer momento, em qualquer horário, você pode ter aí os programas da Canção Nova, não somente o Canção Nova Sertaneja, mas livre para você acessar, acompanhar. Então, quem perdeu Canção Nova Sertaneja nos domingos às 5 horas, pode acompanhar em outros horários, na reprise, mas também no nosso YouTube, aí no Play Canção Nova. Muito bom, estamos aqui hoje, como você pode ver, queria que o Thiago Danarim, ou qualquer um dos cinegrafistas, desse um close para nós aqui. Esse aqui é o tema do nosso programa de hoje. Meu povo se perde por falta de conhecimento. E eu estou aqui do lado da palavra de Deus. É assim que nós vamos começar o programa de hoje. Porque nós temos aqui, a partir da palavra de Deus, a palavra de Deus que é Ele próprio vivo, que nos traduz como nós precisamos viver, nos dá todas as direções, tem promessas, tem as direções que Ele nos dá de como viver. É o nosso manual, e se eu posso dizer assim de uma forma mais clara para que possamos entender, o manual da nossa vida para a santidade. Mas muitas vezes a gente despercebe, a gente ignora, a gente não usa desse meio de se encontrar com o Senhor tão forte e tão acessível de forma especial para nós hoje, a palavra de Deus. Então o programa de hoje vai nos ajudar a compreender um pouco mais, a desejar um pouco mais, buscar a palavra de Deus, entender o que nós podemos encontrar nesse livro sagrado que vai nos ajudar a não nos perdermos, porque o povo hoje se perde de fato por falta de conhecimento, por falta de compreender e entender que aqui, nesse livro sagrado, nós podemos encontrar tudo para nos guiar e nos conduzir a um caminho de santidade, a felicidade, isso mesmo, mesmo nas tribulações, mesmo nas adversidades, nós podemos encontrar uma felicidade muito bem fundamentada aqui na palavra de Deus. Tudo tem um sentido, nada é perdido, tudo tem um sentido, e a palavra de Deus nos ajuda, ela ilumina o nosso caminho para a gente compreender tudo que nós vamos viver. Mas eu não vou falar disso sozinho não, só estou explorando um pouquinho do tema para vocês. Quero acolher já com muito carinho eles que estão voltando aqui à casa do Canção Nova Sertaneja, Roselis e o seu filho Guto. Bem-vindos! Elias, é uma alegria, né, Guto?
nós estarmos aqui novamente com vocês, aqui no Canção Nova Sertaneja. São Bênção de Deus, né? Que bacana. Vocês que vêm de pertinho, vêm daqui de Caçapava, né? Isso. Como é que estão os trabalhos? Estamos aí, né, na luta, né, pela evangelização. É isso aí, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E a música, ela tem esse poder, esse jeitinho de ajudar a salvar almas para Deus. De fato, temos uma missão aí muito forte, né? Porque a música é um meio que entra, né, no coração das pessoas de uma forma muito fácil hoje, né? Facilmente. Graças a Deus. E o Guto, tudo bem, queridão? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Prazer. Guto é o filho da Roselise e também produtor musical, né, Guto? Isso. Tem sua carreira solo também, né? Isso. Maravilha, Deus abençoe. Mas vamos lá, nós vamos receber aqui hoje 2 irmãos de comunidade que admiro muito. São teólogos e vão nos ajudar a desbravar o tema de hoje. Quero chamar aqui com muito, mas muito carinho mesmo, Emanuel Estênio e Antonieta Salles. Enquanto eles entram, canta para nós aí, Roselis. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto por anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Que voz linda, hein, Rose? Aproveitar para mandar um abraço para sua irmã Iva, que está aqui conosco, né? Veio trazer o Padre Leandro, também seu pároco, que está aqui. Deus abençoe, um abraço para vocês, viu? Vamos lá então, minha gente. Temos aqui antes uma matéria com o professor Felipe Aquino para nos ajudar a explorar um pouquinho o tema de hoje. Ele que é rico nos detalhes, né? Professor Felipe, por favor. Eu não sei se você sabe como é que foi montada a Bíblia. A Bíblia, como o Padre Paulo Ricardo costuma explicar, ela não caiu do céu pronta. E também não tem nenhum livro da Bíblia que traga qual é a relação dos livros da Bíblia. Não. A igreja montou a Bíblia. Até Jesus Cristo, nós já tínhamos os livros do Antigo Testamento. Não é? E que a igreja aprovou, como inspirados pelo Espírito Santo, 200 anos antes de Cristo, quando 70 rabinos judeus foram para o Egito, em Alexandria, e traduziram os livros do Antigo Testamento, né, do hebraico para o grego, porque no Egito, em Alexandria, se falava o grego. Então ali surgiu a Bíblia chamada Septuaginta. O que é a Septuaginta? São a Bíblia que 70 rabinos judeus que vieram de Israel para o Egito traduziram para o grego os livros do Antigo Testamento. A igreja ficou com todos esses livros na Bíblia. Agora, os livros do Novo Testamento, aí foi diferente. A igreja foi, aos poucos, depurando quais que ela colocaria na Bíblia ou não. Houve muitos livros que a igreja chamou de apócrifos, ou seja, livros que a igreja considerou que não foram inspirados pelo Espírito Santo. E foram muitos. Um especialista da Bíblia, ele fala, por exemplo, que só de evangelhos falsos houve mais de 80. Então, criavam lá Evangelho de Pedro, Evangelho de Tiago, Evangelho de Filipe, Evangelho de Madalena, mas que não era escrito por Pedro, por Tiago, por Madalena. Então, desse tanto de evangelhos, a igreja só ficou com 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja aí, então, que quem fez a seleção, quem interpretou quais desses livros eram canônicos, canônico quer dizer inspirado pelo Espírito Santo, foi a igreja. Como é que a igreja fez isso? No estudo dos santos doutores, nos concílios, até o século IV, mais ou menos, no tempo de Santo Agostinho, a igreja fez então a seleção dos livros do Novo Testamento. Ok? Bom, por que que a Bíblia protestante ficou diferente da Bíblia católica? Eles têm 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Porque aconteceu o seguinte: 100 anos depois de Cristo, os judeus rabinos fizeram um sínodo
ali na Palestina, para definir para eles, judeus, quais os livros do Antigo Testamento que eles iam colocar na Bíblia deles. Claro que nenhum livro do Novo Testamento, só os livros do Antigo, porque na Bíblia dos judeus não tem livro do Novo Testamento. E eles fixaram 4 critérios para que um livro do Antigo Testamento, que já existia, a Septuaginta, que eu já falei, eles colocaram 4 critérios. Primeiro, o livro tinha que ser escrito em hebraico. Bom, teve livro que foi escrito em grego, então já tiraram. Segundo, o livro tinha que ser escrito na Palestina. Bom, tinha livro que foi escrito fora da Palestina, escrito no exílio da Babilônia. Terceiro, o livro tinha que estar de acordo com a Torá. Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E um quarto critério que era o seguinte: eles só podiam aceitar os livros que foram escritos até a volta do exílio. O povo judeu esteve no exílio da Babilônia durante 70 anos. Voltou para Jerusalém, né, no ano mais ou menos 530 a.C. Eles só então aceitaram na Bíblia os livros que foram escritos antes desse período. Então aí já foram retirados vários livros. Bom, quando houve a reforma protestante, Lutero e os reformadores protestantes, ao invés de ficar com a Septuaginta inteira, aquela Bíblia completa do Antigo Testamento, que os 70 rabinos judeus no Egito traduziram do hebraico para o grego, ao invés de eles ficarem com todo, eles retiraram alguns livros que não satisfaziam essas 4 condições que eu falei. Lutero optou por ficar com a Bíblia judaica, ao invés de ficar com a Bíblia que a igreja optou, que foi a Septuaginta. Por isso que tem 6, 7 livros na Bíblia dos protestantes, que é diferente da nossa. Quais são esses livros? Alguns deles que eu posso dizer: o livro do Eclesiástico, o livro de Judite, o livro de Esther, o livro de Macabeus. Por quê? Porque foram escritos depois que o povo voltou do Egito, como o livro da Sabedoria, entende? Então essa é a razão porque a Bíblia dos protestantes é diferente da nossa Bíblia católica. Obrigado, professor, por nos trazer esses detalhes tão ricos, né? Sou fã do senhor, viu, professor? Tem que voltar aqui no Canção Nova Sertaneja. E vamos lá explorando um pouquinho do nosso tema de hoje. Quero já fazer essa acolhida primeiramente aos meus queridos irmãos, Emanuel, Antonieta, bem-vindos. Obrigado, meu irmão. Alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Esse programa que é tão natural para nós, né? Assim, um povo sertanejo, um povo brasileiro, um povo que tem raiz. E nada melhor do que falar da palavra de Deus, porque ela é quem enraiza a nossa fé. Conhecer a palavra de Deus é, de fato, alimentar a nossa fé e enraizá-la, né? O povo sertanejo tem fé porque tem a palavra de Deus, de certa maneira, enraizada no seu coração. Concordo. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Elias. Obrigada por estar aqui. O sertanejo realmente toca na essência, na história, não é? Na pureza, numa poesia simples que toca o coração de todos. E a palavra de Deus, não é? Que precisa estar gravada no nosso coração. Na verdade, a gente nasce com esse DNA, mas foi preciso, não é? Estar gravada numa pedra para marcar a vontade de Deus para a humanidade. Bacana, já quero começar te perguntando, Antonieta. Pergunte. Já uma pergunta muito pessoal. O que te fez tão apaixonada pela palavra de Deus? Olha, a minha experiência com Deus, fui criada na Igreja Católica, mas no tempo da minha juventude me perdi, me afastei de Deus. Mas quando o Senhor me trouxe de volta para o seu coração, para a sua vontade, o que marcou a minha vida foi a palavra, que está escrita em Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, que diz: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me subjugaste. Essa palavra é linda. Então esta palavra marcou a minha vida, meu encontro pessoal com Deus, o meu retorno a Ele, a minha história. E essa sedução, ela é infinita, porque a palavra de Deus, ela é insondável. Quanto mais a gente busca,
mais a gente tem sede, mais a gente se aproxima, mais a gente quer mergulhar e vai tocando a nossa alma e completando aquilo que falta em nós por natureza humana. Muito bem. Emanuel, de que maneira, fala para o nosso povo sertanejo, de que maneira a palavra de Deus hoje conduz a sua vida? Meu irmão, a palavra de Deus é Jesus palavra. A gente aprende que a palavra não é um livro, é uma pessoa. Então isso é importante. Olhar para a palavra de Deus como uma pessoa. Ter a mesma devoção, não é? O mesmo respeito como se tem pela Eucaristia. De igual maneira, né? Nas suas devidas proporções. Mas a gente não pode deixar a palavra de Deus de qualquer jeito, colocar no chão, colocar dinheiro dentro dela. Aquela coisa meio assim, desrespeitosa, como se fosse apenas um livro. Não, ela é uma pessoa, é Jesus palavra, né? O verbo se fez carne. E ali, essa experiência de deixar que a palavra entre na minha vida. Eu sou apaixonado pela palavra, meu irmão, porque desde quando a gente entra na Canção Nova, ou um pouco antes, a gente aprende que a gente precisa fazer o estudo bíblico, de alguma maneira, né? É verdade. Que a gente precisa sermos homens da Bíblia. Até o pessoal confundiu Padre Jonas e Padre Jonas a Bíblia, e ele chamava Padre Jonas da Bíblia. E a Canção Nova nasceu do estudo bíblico. Então, de certa maneira, a Canção Nova rege o carisma, quer dizer, a palavra de Deus rege o carisma Canção Nova. Está na essência do carisma Canção Nova. Todos nós, missionários, somos apaixonados pela palavra de Deus. E desde quando eu me tornei um pregador, um músico, eu componho a partir de experiências com a palavra. Muitas das minhas canções são respostas à palavra de Deus. É verdade. Ou a palavra cantada, salmos, orações. Então, por exemplo, a música As Muralhas, Basta uma Só Palavra, não é? Se Queres Podes Curar, e outras tantas canções que foram compostas a partir da oração da Bíblia, e assim a palavra se torna viva através de uma canção. E também com as pregações, né? Acho que a gente vai aprendendo que, como a Antonieta falou, quanto mais a gente conhece, mais quer conhecer. Então, hoje eu amo a palavra de Deus. Tem 3 anos, eu estou todos os dias no meu Instagram fazendo estudo bíblico com a palavra de Deus, né? Decidi no dia 1º de janeiro de 2020 a fazer 15 minutos por dia, um capítulo por dia. E naquele dia, desde 2020 até hoje, falhei algumas vezes nesses anos agora, devido às viagens, etc. Mas naquele ano, de forma especial, 2020, não falhei um dia. Benção. De tal maneira que em outubro a gente conseguiu ler todo o Novo Testamento, um capítulo por dia. E é apaixonante o que a palavra de Deus faz em nossas vidas, né? Eu sou, assim, de fato apaixonado. Concluímos teologia há pouco, na mesma turma, mesmo ano. E eu estou agora estudando, aos poucos, fazendo filosofia. Mas eu estou estudando devagarzinho, porque um dia eu quero fazer pós-mestrado em Bíblia, né? Mas tem que estudar bastante para isso acontecer. Muito bem, muito Com a graça bem. de Deus. Parabéns, viu? Parabéns. Foi recentemente que vocês se formaram? Ano passado, né? ano passado. Oi, que beleza, tá fresquinho aí o conhecimento. Então já quero começar aqui com uma pergunta, eu vou até ler aqui para eu fazer ela direitinho. Pode começar por você, Antonieta. Quais os patriarcas da Sagrada Escritura e o que cada um recebeu de Deus como missão na vida do povo? Nós temos os nossos pais, Abraão, Isaac, seu filho, e Jacó, filho de Isaac. Jacó, que se tornou a chamar Israel. Então, eles são os pais do judaísmo e do cristianismo, os patriarcas, né? Os nossos pais na fé, como nós costumamos falar. E eles, por obediência, por uma fé inabalável, foram os primeiros a seguir obedientemente à vontade de Deus. À vontade de Deus. E Abraão é um homem incrível e a fé de Abraão é exaltada, né, em toda a Sagrada Escritura, diante daquilo que ele recebeu de Deus e trouxe para toda a sua vida e acreditou na promessa. Então é um homem incrível que nos ensina e, de fato, a sua fé, as promessas da sua fé chegam até nós, né? As promessas da fé de Abraão, crendo, cumpre-se em Jesus Cristo e chega até nós. E o seu filho Isaac também, que Isaac é maravilhoso, não é, Emanuel?
ele mesmo aceitou o caminho do sacrifício. Quando Deus pediu ao seu pai Abraão, ele carregou a madeira. A prefiguração de Cristo, porque né? faz também essa prefiguração a Jesus Cristo. Ele carregou a madeira para o sacrifício, mas foi poupado em vista da fé do seu pai. E Jacó, o filho de Isaac, que chamou-se Israel, ele, não é que ele roubou, mas recebeu a bênção do seu pai em lugar do seu irmão gêmeo Esaú, e tornou-se pai de 12, das 12 tribos da raça de Israel. Então, assim começa a história do povo de fé que chega até nós. E de que maneira, Emanuel, eles recebiam essas ordens, essas direções de Deus, e como transmitia isso para o povo, esses patriarcas? Então nós vemos que eles eram escolhidos por Deus, né? Deus escolheu Abraão. Deus, de alguma maneira, ele chamou e disse: olha, eu quero construir um povo, eu quero constituir uma nação. E ele escolhe um homem diz: sim, escuta sua voz, obedece, vai, sai da sua terra, contra tudo, contra todos, contra todas as adversidades. E esta obediência que foi falado. Então o que a gente aprende com os patriarcas? A obediência a Deus, a intimidade com Deus, a fé, na providência divina. Então isto alimenta a nossa espiritualidade. Então de qual maneira eles tinham intimidade com Deus? Eles escutavam a Deus, eles eram íntimos de Deus, né? Então eles tinham intimidade com Deus ao ponto de Deus conversar com eles. Abraão conversava com ele, não é? E ele percebeu também quando os anjos chegaram, não é? E percebeu que ali era a trindade, os 3 anjos. Percebeu que era a presença de Deus, não é? De igual maneira, Isaac, Jacó lutou contra Deus, né? Durante a madrugada inteira, naquela experiência. E foi naquela oportunidade de luta que, durante a madrugada inteira, lutando com aquele homem de Deus, com Deus, ele disse: olha, eu não te largarei enquanto não me tocares. E aí Deus o toca e diz: a partir de hoje serás chamado Israel. Então, como é que eles escutavam Deus? Na oração, numa vida de intimidade. Então, ele também nos ensina dessa maneira. Como é que a gente escuta Deus hoje? Na intimidade. Deus também continua a nos falar desta maneira. E a partir de então, ele como era líder, ele transmitia ao povo. Como nós transmitimos, através da palavra anunciada, de uma pregação. E claro, naquela época, ele transmitia aquilo que Deus falava. Eles viviam e eles iam transmitindo aquilo que Deus falava ao seu coração. Então ensinava a ser de Deus. Lembre-se aqui, meu irmão, que Elias, não tinha naquela época dos patriarcas um estatuto. Não existia a lei de Deus. Sim. Né? Não tinha ainda a Bíblia, não tinha ainda normas. O que se tinha era intimidade com Deus. Porque, de certa maneira, todos os povos, todos buscavam Deus. Agora, que Deus buscavam? Né? Buscava o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da lua, o Deus do trovão, o Deus não sei de onde, mas eles buscavam porque eles sabiam que existia algo além do humano. Mas de repente se apresenta o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, aquele que é, aquele que cria todas as coisas e não é criado por nada, aquele que move todas as coisas e não é movido por nada. Então esse Deus se apresenta a Abraão, e aí ele dá uma promessa de uma terra, de um povo, e Abraão vem então, Isaac, Jacó, e aí depois vem a experiência de José, vem a experiência do Egito, até que tem mais 2 patriarcas, que a gente pode dizer nesse sentido, que é Moisés e Josué. Josué se torna esse último patriarca, esse último líder. E depois de Josué entra a fase dos juízes. Aí é outro processo da palavra de Deus, do tempo do povo hebreu, dos juízes, que vem ali antes dos reis. A gente já está chegando no final do primeiro bloco, mas antes eu só queria trazer aqui mais uma perguntinha. Porque aí depois também vem a época dos profetas, que são muitos, inclusive Jeremias, que foi citado pela Antonieta ainda há pouco, a sua palavra, do seu chamado, né? Isso. Dentro desses profetas, assim, qual é a profecia que vocês podem dizer assim de maior impacto na vida do povo? Posso dizer isso? Pode. Isaías. É isso. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Exatamente. Porá o nome de Jesus. Essa é a grande profecia. Esse é capítulo 7 de Isaías. Essa é a grande profecia, né? Que até hoje os judeus não entenderam ainda, ou não quiseram compreender.
Porque às vezes a verdade está na nossa frente e a gente não quer compreender. Isso é um ponto também importante. Até hoje acontece isso. As coisas estão claras, a verdade está na nossa frente e a gente não quer compreender. Os judeus não querem compreender essa profecia que se concretizou. Então esta é a grande profecia, não é isso, Antonieta? Eu também confirmo o impacto para a humanidade. É o que mudou a história da humanidade. É o capítulo 7 e o capítulo 9, não é, Manuel? Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, o profeta Isaías, ele traz esse impacto, que é o Messias, que é Jesus, o nosso Salvador, aquele que nós nos alimentamos na Santa Missa, aquele que é a palavra feito carne, que está no meio de nós. Maravilha! Quero convidar você que tem uma experiência com a palavra de Deus, você que quer trazer algum testemunho sobre a palavra de Deus, corre agora no nosso Instagram, @CNSertaneja, @CNSertaneja. Escreva lá para nós o seu testemunho com a palavra de Deus, alguma curiosidade interessante daquilo que a gente já tratou aqui no programa hoje. Meu povo perece, se perde por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, cantando para nós Roselis, e a gente já volta. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira, ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. E eu que leio a Bíblia todo dia sei bem menos do que minha avó sabia. Vovó que sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia. Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria, que foi mãe, e ela entende quem é mãe. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Era bonito ver vovó rezando. Roselis abrindo aqui o segundo bloco do nosso Canção Nova Sertaneja. Lindo demais, Roselis. Deixa a sua mídia social pra nós aí.
@RosilisOficial, hein, gente? Nas redes sociais. Instagram, Facebook, também no YouTube. E, gente, acompanhem lá, escutem as nossas canções também nas plataformas digitais. Rose Liz. Rose Obrigada. Liz. Muito bem. Rose Liz já é de casa, graças a Deus. Sempre temos a oportunidade de estar aqui no programa, de ouvir essa linda voz aqui presencialmente. Obrigada. Valeu, Rose. E o filho Guto, muito querido também por nós aqui. Voltamos, gente. Meu povo se perde por falta de conhecimento, é o tema do programa de hoje. Vamos fazer agora uma reflexão sobre a nossa campanha do Clube da Evangelização. Quero inclusive chamar aqui, esteja do meu lado, por favor, minha irmã Antonieta. Sério? Sério? Porque eu sei que você trabalha no Clube da Evangelização e eu não vou explicar isso aqui sozinho, eu preciso de ajuda. Segura aqui para mim. Olha que presente lindo. O tema da campanha deste ano é Voltai para mim de todo o coração. O objetivo dessa campanha é a conversão, é voltarmos de todo o coração para Deus. Todo ano a Canção Nova ela lança uma campanha que tem como objetivo, primeiramente, claro, como tudo que a Canção Nova faz, a evangelização. Até mesmo a doação sua que entra para a Canção Nova a partir dessas campanhas é para ser convertida em evangelização. Então nós temos aí um cronograma dessa campanha. A cada quarta-feira, a cada mês, existe aí um desenrolar que vai, como se fosse um retiro, se eu posso dizer assim, para que vai te ajudar a viver bem esse tempo de retomada para a chegada de Jesus no Natal, não é? Esse tempo do Advento. Então, começando em outubro, novembro e dezembro. São 3 meses, não é verdade, Antonieta? É isso mesmo. A proposta é essa mesma. A proposta de voltar ao caminho de intimidade com Deus pela palavra, como Emanuel falou tão bem a respeito da fé dos patriarcas, dos profetas e etc. Então é um caminho de conversão para nós nesse tempo, e ao final de cada quarta-feira nós nos encontraremos na Santa Missa às 20 horas, que já é a missa do Clube da Evangelização, para esse momento forte de oração. E nesse primeiro mês, nós vamos viver esses exercícios que permite a gente se conhecer e conhecer a Deus. Então, nesse folhetinho aqui, que os nossos sócios vão receber, não é verdade? Vai estar aí os exercícios, por exemplo, 5, dia 10, buscar pela confissão para estarmos em paz com Deus. É uma proposta, não é, que de um itinerário. Justamente. Espiritual, fazer o jejum, rezar o terço. Então é bem interessante, porque às vezes a gente sabe, mas demora para poder fazer. Então a proposta é essa, é uma campanha espiritual, de oração, de caminho, de intimidade com Deus, para crescer na intimidade com Deus. E ao longo desses 3 meses, os sócios evangelizadores recebem um boleto extra para que ele possa colaborar com a Canção Nova nesta missão de evangelizar, Aqui, ó. de avançar com o reino de Deus. Mostra aí o boleto extra. E cada mês recebe, os nossos sócios já estão assim acostumados a entrar nesta campanha conosco, muitos já até aguardam verdade. Ficam na expectativa. Graças a Deus, quem já recebeu em casa já está dando resultado. Ô, Glória. Não é? Deixa eu arrumar direitinho pro E câmera ao pegar. final da campanha, Só um pouquinho. olha só que maravilha, olha que símbolo maravilhoso. Ao final da campanha, este é uma lembrancinha, digamos assim, uma lembrança. A cruz de Cristo, porque a gente se volta para ela, porque ela é o sinal da nossa salvação, da nossa redenção. Pronto.
Colabore conosco. Inclusive, se você que está nos vendo agora, você não é sócio e ficou interessado em colaborar com essa obra de evangelização que é a Canção Nova, você pode tornar-se um sócio e já começar a participar dessa campanha. É só ligar no 12 31 86 2600, lembrando que esse número é o WhatsApp, Também. e fazer o seu cadastro de novo sócio. Fácil demais. Ou você pode acessar clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Se a gente não explicou direito, porque o tempo é curtinho, você tem todos os detalhes lá. Você também pode tirar suas dúvidas, como a Antonieta disse, nesse WhatsApp ou também no site clube.cançãonova.com. Desde já, Deus abençoe você, Deus lhe pague. Vamos juntos. Cada oração, cada momento desse itinerário de oração nós vamos fazer juntos. Veja que força que tem, né? Não é sozinho, nós estamos juntos. Isso é uma graça. Vou sentar aqui e vamos continuar com o nosso tema de hoje. Eu quero começar com o senhor Emanuel Stênio. Vamos lá? Bora. O que temos na vida dos cristãos de hoje que é fruto desse profetismo bíblico do Antigo Testamento? O que a igreja trouxe para os tempos atuais? O que temos que é fruto do profetismo? Isso. Jesus. A gente precisa entender que a leitura da palavra de Deus ela tem que ser norteada em Jesus. Até a leitura do Antigo Testamento, ela tem que ser feita na visão de Cristo. Então, eu olho para Abraão e eu olho para Jesus. Eu olho para Isaac e eu olho para Jesus. Eu olho para Israel, eu olho para Jesus. Eu olho para José, eu olho para Jesus. Eu olho para Josué, eu olho para Jesus. Então eu olho para Moisés, eu olho para Jesus. Eu olho para os juízes, eu olho para Jesus. Eu olho para os reis, eu olho para Jesus. Então, de certa maneira, nós chamamos de uma prefiguração de Cristo. Então, o que é que o Antigo Testamento trouxe para nós de forma muito especial? Cristo, não é? Tudo é Cristo. A palavra se fez carne. Então a palavra é uma pessoa, é Jesus. Então esta é a experiência daquilo que o Antigo Testamento traz para o povo atual. É Jesus, né? E o que a igreja traz? A igreja traz a revelação de Cristo. A igreja católica, ela é ancorada em um tripé. A nossa fé, né, que nós declaramos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ela é ancorada num tripé, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. O magistério, de certa maneira, é a experiência das autoridades que trouxeram, como o professor Felipe Aquino disse no início do nosso programa lá, sobre o cano da igreja. Então a igreja, guiada pelo Espírito Santo, ela foi separando quais eram os livros apócrifos e os livros de fatos inspirados pelo Espírito Santo. Então a igreja traz para nós justamente isso, esta palavra viva, não é? Que é justamente a palavra de Deus, o cano bíblico, que é a palavra viva do Senhor. Podemos ler, que nós podemos olhar as promessas, alimentar a nossa fé, não é? Seguir essa palavra, as ordens que ela nos dá, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, não é? Olhar ali a palavra, segui-la, não fazer interpretações. Mas também a igreja nos traz uma riqueza. Por exemplo, padres da igreja, que é a tradição da igreja, a patrística. O que foi a patrística? Foram sacerdotes, ou monges, ou homens, mulheres, que decidiram viver uma vida monástica, no eremitério, na simplicidade. Viviam só para rezar nos desertos e passavam o tempo jejuando e rezando e meditando a palavra de Deus. E Deus revelou muitas coisas. Então existe uma coleção maravilhosa da patrística, por exemplo, que é justamente muitas vezes a interpretação da palavra de Deus. Muito bom, viu? É a interpretação da Bíblia. Então o que a igreja traz para nós? Justamente a riqueza, né, da patrística, a riqueza da escolástica, a riqueza dos doutores da igreja, a riqueza dos dogmas da nossa fé. Então tudo isso se une à palavra de Deus e alimenta a nossa fé. É isso que nos faz ser católicos. É isso que nos diferencia dos nossos irmãos protestantes, porque eles têm sim um belíssimo conhecimento da palavra de Deus. Ponto. Nós temos algo a mais.
E esse algo a mais é maravilhoso. É um diferencial Né? grande. É muita coisa, né? Verdade. Sem falar nos sacramentos, Sim. que é a grande graça que nós temos como católicos. O ápice. Mas dentro dessa realidade de palavra, nós temos a nossa fé alimentada na palavra e na tradição, no magistério, né, naquilo que a igreja nos traz, como documentos, como a patrística que eu acabei de falar. Isso é a riqueza que a igreja nos dá para alimentar a nossa fé. Repito, para quê? Para alimentar a nossa fé. Eu queria só confirmar tudo isso que o Emanuel trouxe, dizendo que o Papa Bento XVI, no ano de 2013, ele diz que os profetas, em um momento ali do Ângelus, ele diz que os profetas obedecem ninguém mais, ninguém menos do que a Deus e estão a serviço da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então, a gente vê esse legado atualizado de toda a profecia em Jesus e na nossa vida na igreja. Antonieta, meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias. Eu queria que você explorasse, porque nessa frase aí, que está em Oséias, capítulo 4, é o tema do programa de hoje, existe um contexto que foi dito essa frase, que inclusive nos tempos atuais, hoje ainda a gente se vive muito. E é justamente por essas razões que nós temos esses programas aqui, para que nós possamos levar o conhecimento ao povo de Deus. O que você pode dizer nesse contexto de antigamente como hoje? O fascínio da Sagrada Escritura é a gente poder tocar na realidade histórica, cultural, não é, Manuel? Em toda essa riqueza. E o contexto da época era a rebeldia do povo contra Deus e a denúncia que o profeta faz a respeito do pecado. Então, não precisa nem delongar as palavras para a gente ver que é uma realidade, né, difícil e que acontece e é tão acentuada na sociedade, no mundo, esse mundo corrompido pelo pecado. Então, o profeta, ele denuncia, né? E é claro que o profeta também traz que, diante de tudo isso, Deus é muito maior do que a infidelidade do povo. Então, Deus, ele continua sendo muito maior do que o nosso pecado, do que a nossa infidelidade. E é bonito que, para demonstrar esse amor, que é um amor desigual, sem medida, o profeta faz uma alusão, né, ao matrimônio, ao adultério de um esposo apaixonado, né, mas que vai lá resgatar a esposa adúltera, porque é o corpo, é o povo, a esposa de Cristo, não é? A igreja que desobedece, que é rebelde, mas Deus, por amor, busca, porque o seu amor é muito maior do que a infidelidade, do que o pecado do povo. Veja, a palavra conhecer na Bíblia, ela tem uma conotação de intimidade. Se você for lá ler Gênesis, dependendo da tradução, mas praticamente todas delas, Ave Maria, Jerusalém, fala bem assim, quando Isaac encontrou com Rebeca. Então, ele vai, e a palavra de Deus diz que ele então conheceu Rebeca, né? Entrou na intimidade. Então, conhecer quer dizer intimidade. Então, quando o profeta diz, o meu povo se perde pela falta de conhecimento, é pela falta de intimidade com Deus. O povo se afastou de Deus. O povo ficou ouvindo as TVs. O povo ficou ouvindo as fake news. O povo se deixou ludibriar pelas ideologias satânicas que entram nas universidades. O povo começou a relativizar. O povo se esqueceu da verdade. Então, quando o povo se perde por falta de conhecimento, é dessa intimidade, mas também do conhecimento de Deus. Por quê? Porque eram tantas desinformações como hoje. É verdade. Você falava Mesma de hoje. coisa. Como atualizar? Como hoje, né? Então, hoje nós vemos no mundo relativista. Essa foi a grande denúncia do nosso querido Papa Bento XVI. Desde o seu pontificado, a ditadura do relativismo.
O que é isso? É justamente negar o absoluto. É negar a verdade. É você dizer que uma obra de arte é fazer qualquer coisa. Tem pessoa que faz um garrancho e fala, é uma obra de arte. Não, isso é feiura. Isso não é arte. Deus é belo. Né? E é você olhar e falar assim, olha, o céu azul depende. Não, existem verdades que são absolutas. Inclusive, qual é o grande mal de tudo isso? Por exemplo, a ideologia de gênero é um resquício disso. Porque se não há verdade absoluta, eu posso ser o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Então, aí está. O povo está se perdendo por quê? Porque não conhece. Não conhece o quê? Não conhece Deus, não tem intimidade com Deus e não conhece a verdade, aquilo que é verdadeiro. E existem coisas que são verdadeiras, né? Deus é absoluto, existem verdades que são absolutas. Então, Jesus está na Eucaristia, ponto final. Não é uma hipótese. Pode ter até pessoas hereges dentro da igreja que falem. Lembrando que toda heresia que surgiu na igreja foram pessoas dentro da igreja. Exatamente. Né? Então, a heresia é negar uma verdade, ficar com uma parte só. Então, essa parte de faltar o conhecimento, o povo se perde pela falta de conhecimento. Por quê? É igual hoje, Elias. O povo está se perdendo, porque não conhece mais Deus, não conhece o que é verdadeiro. E aí se perde. E olha, a falta dessa intimidade, desse conhecimento de Deus leva o homem à ruína. Uhum. O desprezo à santa revelação leva o homem a cair no vazio de si mesmo. Uhum. E tem outra coisa, vai perdendo a fé. Sim. Perdendo a fé, a gente vê o estrago que está acontecendo no mundo, na sociedade. A fé, ela ilumina o entendimento. Não é verdade? A fé ilumina o entendimento. O homem sem fé, o homem sem Deus, ele perde o sentido completo de sua existência. Nossa, o tempo é curto. Eu queria só finalizar com uma última pergunta para vocês. Nós temos apenas 5 minutinhos. Sobre ainda o profetismo. Nesses tempos difíceis, como continuar acreditando, como continuar percebendo? Vocês disseram muito bem que a partir da intimidade, mas de que forma hoje, para quem está acompanhando em casa, e a gente já pode, vocês fazendo as suas conclusões finais, de que forma que ele pode continuar o profetismo, porque nós temos profetas atuais? O Papa Francisco, ele fala que o profeta é aquele que é direto no assunto e que enche também de esperança quando fala. Porque é uma denúncia, é uma correção, mas que tem uma promessa de esperança. Muito. Então, nós caminhamos à luz da esperança que é o próprio Cristo. Então, a esperança não é a última que chega, a última que morre, não. É Cristo. Olhar para Cristo nos enche de esperança, nos anima e atualiza toda a graça do profetismo em nossa vida e na igreja. Amém. Então há profecias, ainda há profetas, né? Os profetas são aqueles que falam o que Deus manda, são mensageiros, porta-voz de Deus, né? Existem revelações de Cristo, há profecias de Nossa Senhora que se cumprirão. Então há profecias a serem cumpridas dentro da palavra de Deus. Inclusive, o próprio Jesus disse, eu voltarei. A grande profecia, depois daquela de Isaías, é esta: eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Aleluia. Né? Eu vou voltar. Esta profecia a gente não pode esquecer. Então, o que eu quero finalizar aqui nesse programa foi falado sobre a palavra, o tema muito propício. Então, meu convite a você que nos acompanha é: comece a ter intimidade com a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Compre o livrinho da Canção Nova, a Bíblia no meu dia a dia. Aprenda a fazer o seu estudo bíblico. Acompanhe pela TV Canção Nova o programa com o Padre Roger Luiz nessa temporada. Ou me siga nas redes sociais ou nos nossos irmãos. A gente faz o estudo bíblico. Uma forma de você ter contato com a palavra de Deus e conhecer. O conhecimento liberta a gente da ignorância. Um povo sem conhecimento é um povo fácil de ser escravizado. Por que você acha que os países não querem que a gente tenha estudo? Por que você acha que as ditaduras querem que as pessoas fiquem sem saber nada? Que a educação do Brasil é fraca? Porque um povo sem educação é um povo facilmente escravizado. Exatamente. Então é preciso conhecer a verdade, conhecer Deus. E a palavra de Deus vai trazer essa libertação. Então se aprofunde na palavra de Deus, ame a palavra de Deus, reze todos os dias com a palavra de Deus e você vai ver que você vai alimentar e alicerçar, enraizar a tua fé. Amém. Obrigado, Emanuel.
Obrigado, Antonieta. Passa muito rápido, né, Antonieta? Demais. É que foi muito Piscar de bom. olho. Obrigado, Zé João, pelo convite, viu? Foi ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre, quando vocês vêm. É maravilhoso. Obrigado. Agradeço o Roselise e o Guto mais uma vez. Muito obrigada, a gente também agradece, né, poder estar aqui, né, Guto, mais uma vez. E já quero aproveitar rapidinho e agradecer, além de toda a produção da Canção Nova Sertaneja, Sim. também agradecer a presença da minha irmã Iva, que está aqui comigo, sempre comigo, e do nosso pároco, Padre Leandro. Padre Leandro, É uma aquele alegria, abraço. né, essa presença desses dois. Então, louvado seja Deus por mais uma missão aqui com vocês. Amém. Com música, nós encerramos mais um Canção Nova Sertaneja. E tá aí, ó. O Manuel deu um conselho. Busque fazer o estudo bíblico, busque intimidade com a palavra de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver.